Oi, gente! Estamos aqui agora para fazer um exercício de cálculo de campo elétrico. Veremos que calcular o campo elétrico é bastante semelhante ao cálculo do campo da força elétrica. Vamos lá então a esse exercício resolvido para vocês verem como é parecido com tudo aquilo que vimos fazendo até agora. Vamos então ao nosso exercício resolvido. O enunciado primeiro. Um disco isolante de raio R igual a 12 centímetros, com centro na origem das coordenadas e no plano XY, encontra-se carregado uniformemente com uma quantidade de cargas Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 8 coulombs. Primeiro, calcule o campo elétrico num ponto situado sobre o eixo Z. 2. Calcule a força sobre uma carga de prova Q, pontual, igual a menos 3,6 vezes 10 a menos 9 coulombs, colocado a uma distância de 2 centímetros da origem. Feita a leitura, vamos então fazer a figura para mostrar que entendemos o que está sendo dado. Então, temos aí o sistema de eixos cartesiano, x, y e z. Temos aí o nosso disco de raio R, carregado com uma quantidade de cargas Q. Lembrar que o raio foi dado em centímetros, convém já passar para metros. A seguir, então, o item 1 pede para calcular o campo elétrico. Como a carga Q que está espalhada pelo disco é positiva, então nós esperamos um campo elétrico apontando no sentido de sair do disco para fora. Ou seja, nesse caso, uma questão de simetria, como o disco está com seu centro exatamente na origem das coordenadas, não tem sentido algum o campo elétrico estar tombado ou para a direita ou para a esquerda. Ele vai estar exatamente na vertical, ou seja, na direção do eixo Z. A seguir, é dado então o valor da carga de prova Q, pontual, colocado numa altura H. Quando colocamos a carga de Q, de prova, notem que a carga de prova é menos 3,6 vezes 10 a menos 9 coulomb. Portanto, nós vamos esperar a força elétrica sendo para baixo. Então, temos aí a situação do cálculo que nós vamos fazer. Nós já temos uma ideia clara de para que lado estão apontados o campo elétrico e a força elétrica. O campo vai estar apontando para cima, no item 1, e a força elétrica, como a carga de prova Q é negativa, vai apontar no sentido contrário ao do campo elétrico, ou seja, para baixo. Então vamos lá, a solução do problema. Primeiro, o cálculo do campo elétrico. Como temos aí uma distribuição superficial de cargas, temos aí no sistema internacional a expressão para o cálculo do campo elétrico. Notar que já que estamos falando do sistema internacional, a constante K que aparecia na frente da integral é 1 sobre 4π ε0. Então vamos agora definir cada uma das variáveis que estão dentro da integral. A posição onde se quer calcular o campo é dado pelo vetor R. Está lá o vetor R em laranja e o R igual a Z chapéu. Está numa posição genérica Z ao longo da direção do eixo Z. E apontando na direção do eixo Z, portanto, na direção do vetor Z chapéu. A posição do elemento D, S', que é um elemento genérico, é um pedacinho ali do nosso disco, está lá, está na posição R', e o R', como o disco está no plano XY, o R' vai ter uma componente na direção do eixo X e uma componente na direção do eixo Y. Então é só decompor aquele vetor amarelo R', perpendicularmente vai ter a projeção na direção do eixo X, que é o X', e na direção do eixo Y é o Y'. Lembrando que a apóstrofe, aquela linha que aparece aí, o R', X', Y', é para dizer muito claramente que se trata de uma posição onde nós temos distribuição de cargas. Como a distribuição de cargas é ao longo de um disco, é uma questão de simetria, fica muito mais simples de escrever o problema se o vetor R' for colocado em coordenadas polares. Então vamos ver agora as coordenadas polares. Temos aí o nosso disco, vamos olhar de cima como é que ficaria o nosso disco. Temos aí o disco olhando de cima, eixo X e o eixo Y sendo visto de cima, e aquele nosso elementozinho ds', na verdade, está lá desenhado, nós temos ali o vetor, um ângulo, que vai ser um dθ', e aí nós temos esse dθ', tem dois lados que são os arcos, então vai ser ρ de dθ', e outros dois lados são de ρ'. Aproximadamente, a gente pode considerar que o ângulo de dθ' for bastante pequeno, nós podemos considerar que todos os lados são paralelos e aproximadamente retos. E nesse caso, teríamos uma área de um retângulo, de modo que o ds' seria lado vezes lado, ou seja,
Rho em si' de θ', vezes d Rho'. Já falamos disso em detalhes na sala de aula. O campo elétrico passa a ser, então, uma integral onde o ds' seria dado por Rho em si' de θ', d Rho'. O R menos R' seria Z menos Z chapéu menos Rho' chapéu, e o módulo seria a raiz quadrada de Z ao quadrado mais Rho em si' ao quadrado, como já vemos fazendo usualmente. Estamos ali, então, em coordenadas polares, todos os elementos da integral escritos, agora é só montar a nossa integral. A integral vai ficar desse jeito, já colocando todos os elementos, falta apenas definir aquele sigma que está lá dentro, que é a densidade de cargas, não é isso? Lembrar que como a carga está uniformemente distribuída no disco, a densidade de carga sigma é constante e será simplesmente carga dividido pela área do disco, que é πr ao quadrado. Temos, portanto, o cálculo do campo elétrico, já colocando para fora o sigma, que é constante, então está lá o Q, πr ao quadrado para fora, e temos aquela integral para ser feita. Notem que temos ali uma soma de dois termos lá em cima, Z chapéu menos Rho' chapéu. Integral da soma de termos é a soma das integrais de cada um dos termos separado. O campo elétrico, no entanto, nós vimos que vai ser na direção do eixo Z, onde podemos concluir, sem grande dificuldade, que somente o termo na direção Z vai levar a um resultado que não é nulo. Ou seja, a gente não precisa nem se preocupar em integrar o termo na direção Rho' chapéu, porque a somatória de vetores na direção Rho' chapéu vai ser tudo na horizontal, não vai ter campo nenhum na horizontal, somente na vertical, portanto, aquele segundo termo, se integrarmos, vai levar a zero. Jogamos fora sem medo, tem que ter coragem. E a integral que a gente tem que fazer é exatamente a integral somente do termo Z chapéu. Notem que já colocamos o Z chapéu para fora da integral, porque ele é constante. Então, essa é a integral que nós temos que fazer. Nada depende do θ', portanto, podemos fazer a integral em θ em separado. Teremos ali uma integral em θ de 0 a 2π e a integral em Rho em si' de 0 a R. A integral em θ é muito simples, muito fácil, vai dar 2π, e a integral em Rho' vai ser igual a menos 1 sobre raiz quadrada de Z ao quadrado mais Rho em si' ao quadrado, como já vimos várias vezes anteriormente. Temos ali a expressão do campo elétrico, dado de forma literal, e se substituirmos os valores numéricos que são fornecidos, está lá o nosso campo elétrico, que se a gente analisar, como era esperado, está no sentido positivo do eixo X. Pois se a gente olhar ali, o Z sobre Z ao quadrado mais 0,0144 raiz quadrada disso é menor que 1, portanto 1 menos 1 é menor que 1 é positivo, o campo elétrico dá para cima, como já era esperado. Para calcular a força elétrica, temos aí o campo elétrico, é lembrar que temos a carga de prova Q pontual, a força elétrica é simplesmente carga vezes o campo elétrico, onde a carga foi colocada na posição H, então devemos substituir o Z por H. O H foi dado, novamente, é só substituir valores numéricos e temos ali o valor da força elétrica. Menos 6 vezes 10 a menos 5 Z chapéu, como era esperado, a força elétrica dá para baixo. Então é isso mesmo, tem aí o nosso problema resolvido, sem grandes dificuldades. Esse tipo de cálculo já estamos fazendo repetidamente ao longo desse nosso curso, portanto vocês já estão começando a se sentir mais familiarizados. Não há grande segredo nesse cálculo. Por hoje é só, obrigado e até a próxima videoaula.